Fala galera, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana é um vídeo que tem uma pegada de final de ano e conta mais ou menos a história do ano novo. Então, vou explicar um pouquinho pra vocês, contextualizar um pouquinho pra vocês, né? Vocês conhecem a palavra Réveillon, remete a ano novo, virada de ano, mas vocês sabem a origem dessa palavra? Então, essa palavra ela é uma origem francesa que vem do verbo réveil, que significa acordar, revelar, entre outros. E despertar também, no português, né? A gente é tipicamente usual usar esse termo a partir do século XIX, foi quando começou a usar o termo de Réveillon para as festas de final de ano. Aí vocês se perguntam por que a gente comemora o final do ano, por que a gente comemora o 2021, que é o nosso atual ano, né? Vamos lá, bem, porque acredita-se que 2021 seria basicamente a quantidade de tempo, na verdade seria a data do nascimento de Jesus. Seriam 2021 anos desde o nascimento de Jesus até a nossa data presente. Isso é claro, né, para as culturas que acreditam no nascimento de Cristo e principalmente para as culturas ocidentais, né? Algumas culturas ocidentais acreditam que no ano que vem a gente vai ter 2021 anos propriamente dito do nascimento de Jesus Cristo. E é utilizado como marco inicial, né, para toda a civilização oriental, ocidental, que acreditam na religião cristã. E teoricamente não existe um ano zero, né? E a partir do século XIX a gente tiveram várias e várias convenções, várias e várias reuniões para se formular ou se acreditar um calendário, né? A gente tem a utilização de parâmetros científicos positivistas, vou deixar passando em cima. Tem também parâmetros secularistas, também a proeminência de pessoas acadêmicas, né? Ou seja, de pessoas que eram das universidades ou das faculdades que não eram ligadas propriamente à cultura cristã ou à religião cristã. A gente tem algumas culturas que a gente pode, ou religiões, né, que a gente pode destacar, que não são cristãs e que têm um calendário diferente, que são os muçulmanos, os judeus e entre outras e outras culturas. Acho que todo mundo já ouviu na escola aquele AC e DC. Vocês sabem o que significa? Na realidade, o AC e o DC, AC é antes de Cristo e o DC seria depois de Cristo. É uma convenção que era utilizada por historiadores e por pesquisadores do ramo de humanas para designar essas datas, né? Que seria um marco primordial seria antes e depois do nascimento de Cristo. Mas durante meados do século XIX, início do século XX, a gente tem uma reformulação desses parâmetros, né? E a gente usa antes da Era Comum e depois da Era Comum para que pessoas que não são de religiões cristãs ou que não são adeptas das filosofias cristãs possam utilizar também. Uma curiosidade que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando sobre o tema é que para o latim eles não utilizam nem antes de Cristo nem depois de Cristo, eles usam AD. Se continuasse no Império Romano, a gente estaria no ano AD, estou com uma cola aqui, 2021, que seria Anno Domini, ou o Ano do Senhor. E essa terminologia do AD, ela também é utilizada no inglês, né? Mas só que tem outras e outras formas de você utilizar. No português a gente utiliza ou AC, que é utilizado nas escolas, que é antes de Cristo, e DC, que é depois de Cristo, mas aos poucos essa terminologia ela vem sendo reformulada para antes da Era Comum e depois da Era Comum. Outra forma da gente utilizar o antes e depois de Cristo no inglês, que seria a sigla BCA, que significa Before Common Era, que é utilizado em português como depois da Era Comum. E ela é utilizada no inglês também para designar os anos. A utilização de dois tipos de calendários, né? Que um é o calendário gregoriano e o outro é o calendário juliano. Os dois são utilizados no Ocidente, mas também são utilizados por alguns países do Oriente, né? Como no Oriente Médio. Né? Ambos os calendários são baseados no modelo cristão, só que um é baseado no modelo solar e o outro é baseado no modelo lunar.
O calendário gregoriano ele tem como autor o Papa Gregório XIII. Vou deixar uma foto para vocês verem como ele é. Ele foi implementado em 1532. Na realidade, é um calendário solar, que tem 365 dias. Ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, e ele tem de 4 em 4 anos um reajuste em relação ao mês de fevereiro, que a gente chama hoje de ano bissexto. Ele tem esse reajuste de um dia a mais no dia de fevereiro. Mas vocês devem estar se perguntando, como assim 2 calendários, um gregoriano e outro juliano? O calendário juliano ele foi o primeiro calendário utilizado. Ele foi criado por Júlio César em 46 AC, 46 a.C. ou 46 antes da Era Comum. Esse calendário, o calendário juliano, ele é utilizado principalmente pela Igreja Ortodoxa, que seria a Igreja Católica do Oriente, vamos botar assim. O calendário juliano ele é um calendário lunar. As datas comemorativas elas variam em relação ao ano e em relação às estações, justamente porque ele é um calendário lunar. A gente tem alguns tipos de calendário que são luminosolares, ou seja, eles seguem os fluxos lunares ou os ciclos lunares. Um tipo de calendário que a gente pode destacar, que eu achei interessante nas pesquisas, é o calendário judaico. Assim como o calendário juliano, ele é baseado na Lua, então é um calendário lunar. Logo, as suas datas comemorativas elas passam durante o ano inteiro e por datas diferentes, não tem uma data fixa. Assim como a Páscoa para os judeus também é uma data não tem uma data fixa. O calendário judaico ele tem 354 dias. E uma curiosidade é que ele possui um mês a mais. Aí vocês se perguntam, por que um mês a mais? Esse um mês a mais ele é justamente para poder acertar esses ciclos entre o Sol e a Lua para poder ficar certinho o ano. Outra curiosidade é que o ano judaico ele está entre o ano 5782. Bizarro, né? Eles utilizam uma terminologia que é AM, que é o ano mundi ou o ano da criação. Outra curiosidade é que o ano novo judaico se chama Rosh Hashanah. Eu vou deixar passando aqui para vocês. E o seu dia de ano novo, né? Na verdade, são 2 dias. 6 ao dia 8 de setembro. São 2 dias de festas que eles têm. Um outro calendário que eu achei na área das pesquisas, que é muito parecido com o calendário tanto judaico quanto com o gregoriano, que é o calendário islâmico. O ano para os muçulmanos é de 1442. Como eu tinha dito antes, ele corresponde ao calendário gregoriano, ou seja, ele também é um calendário de ciclos lunares. Vale salientar que o ano muçulmano ele vai do dia 20 de agosto de 2020 ao dia 9 de agosto de 2021. Isso é considerado um ano inteiro para eles. Outra terminologia que eu achei interessante, que é o ano de 1442, eles utilizam a letra AH, que seria a herege, seria o ano da Eregna, ou seja, seria o ano da peregrinação de Maomé. São 1442 anos desde que Maomé saiu de Meca em relação a Medina. Uma outra curiosidade é que como o calendário islâmico ele é muito parecido com o calendário lunar judaico, as festas, as datas comemorativas deles também se passam em relação ao ano, em relação aos ciclos solares também. Bem, para finalizar, a gente pode perceber que os calendários eles são convenções, ou seja, são reuniões de datas, reuniões de agrupamentos de pessoas que baseiam-se nesses calendários em relação à fé que professam, em relação à localidade, em N possibilidades a gente tem de criação de calendários. Para que o calendário ele é dito, né? A gente faz ele. A gente faz hoje o calendário para reunir datas, reunir agendas e entre outras coisas mais. Uma curiosidade é que se a gente ainda estivesse no Império Romano, a gente utilizaria a sigla AB, ou usaria um termo chamado Ab Urbi Condita, que seria desde a fundação da cidade, ou seja, desde a fundação da cidade de Roma. Uma outra curiosidade também que vem da Revolução Francesa. Sim, Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa a gente teve um grande reset, que seria um grande recomeço na questão dos calendários. Por quê?
porque a Revolução Francesa ela foi um marco muito grande e eles utilizaram esse marco para começar o ano de novo. O ano de 1792, se eu não me engano, mas eu vou deixar passando o ano em cima. Ele acaba de se tornar um ano zero, ou seja, teoricamente os outros anos não existiram e passou a ser dali que começou o ano, né? E também teve a modificação de datas, de meses e tudo mais. Bem, pessoal, o vídeo dessa semana foi esse. Eu espero que vocês gostem. O ano de 2020 foi um ano, pesado pra caramba, cheio de lutas, cheio de dificuldades, mas espero que vocês tenham um bom final de ano, um bom Réveillon e que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, se inscrevam, compartilhem. E é isso. Valeu, galera!